Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Quando estudamos Atos capítulo 13, percebemos que foi a partir da cidade de Antioquia que o apóstolo Paulo recebe o apoio da igreja local para poder realizar a sua primeira viagem missionária. Este assunto da primeira viagem missionária ocupa os capítulos 13 e 14 do livro de Atos. O apóstolo Paulo começa as suas missões entre os gentios, entre os não-judeus, para que eles pudessem conhecer a Cristo como Salvador. Em Atos 13, podemos perceber ali que é o primeiro esforço missionário relatado, intencional e planejado pela igreja, juntamente com o Espírito Santo, para que o evangelho fosse pregado em outras localidades. E de que maneira o Espírito Santo pôde utilizar os cristãos, os judeus cristãos de Antioquia, para impulsionarem e apoiarem Paulo na pregação do evangelho entre os gentios? Atos capítulo 13, entre os versos 1 e 3, nos dá uma resposta muito interessante. Ali é dito: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio, de Cirene, Manaim, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. E no restante do capítulo percebemos que eles acabaram indo para outras cidades, outras localidades, e nós vamos estudar sobre isso ao longo da semana. Mas veja que o que impulsionou esses cristãos a apoiarem o apóstolo Paulo e a impulsionarem ele para que ele pregasse o evangelho entre os gentios, o que impulsionou foi uma relação íntima com Deus, com a pessoa do Espírito Santo. Diz ali no versículo 12 que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando, e de repente o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, se manifesta, fala a eles de alguma forma que o texto bíblico não nos revela, mas fala a eles dizendo o seguinte: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Aqui vemos o Espírito Santo de forma clara, manifestando-se como um ser pessoal e dizendo para a igreja: separar Barnabé e Saulo para a obra de evangelização entre os gentios. O Espírito Santo pôde utilizar-se desses irmãos porque eles eram zelosos, eles eram preocupados com a missão da pregação do evangelho. Percebemos, amigo ouvinte, aqui que precisa haver uma união entre o divino e o humano para que nós possamos cumprir com a missão. Deus dá o seu poder, Deus desperta pessoas, mas pessoas precisam permitir-se serem despertadas e usadas pelo Espírito Santo. E quando seguimos na leitura de Atos, capítulo 13, percebemos que Paulo seguiu uma metodologia. Primeiro, ele pregava nas sinagogas judaicas, porque ele queria, obviamente, que o povo judeu reconhecesse que Cristo era o Messias e fosse salvo. E depois, ele se dirigia aos não-judeus, mostrando que a universalidade do evangelho. E no momento em que o apóstolo Paulo está pregando o evangelho, ocorre um incidente muito interessante, especialmente na ilha de Pafos. Em Atos 13, 6, lemos o seguinte: havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor.
Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Percebemos que logo na sua primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo enfrentou a oposição de Satanás. Satanás se utiliza de um feiticeiro judeu chamado Bar-Jesus para atrapalhar Sérgio Paulo, governador romano local, de entender o evangelho. E aí o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, lança uma maldição sobre aquele feiticeiro e ele acaba ficando cego por um tempo. E aí aquele governador romano local percebe que realmente o Deus que atuava por meio de Paulo era realmente poderoso e não o suposto Deus que atuava por meio daquele mágico. Veja, amigo ouvinte, que quando nós pregamos o evangelho, surgirão oposições. Nós estamos num conflito entre o bem e o mal. Porém, Deus promete que estará conosco em todos esses momentos, nos dará forças para resistirmos ao inimigo com o poder de Cristo. Siga adiante, assim como Paulo, não desanime, porque a recompensa que Deus tem para você é muito grande. Se você gostou do programa de hoje, você pode recebê-lo todos os dias em seu celular, por meio do WhatsApp. Acesse adv.st/Rádio Novo Tempo e faça o seu cadastro. É simples, rápido, seguro e você poderá receber diariamente os áudios do programa Lições da Bíblia para compartilhá-lo com outras pessoas. Então acesse adv.st/Rádio Novo Tempo. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.